Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a avaliação do estado geral da criança, né? Às vezes a criança está adoentada e a família fica muito preocupada com o estado geral da criança, porque a criança não está brincando, a criança não está se alimentando como antes, a criança dorme mais, fica mais dengosa, mais manhosa, e tudo isso preocupa, porque você olha e vê, não, meu filho não está normal, né? E aí, vou correr para a emergência? É para se preocupar? Bem, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de continuar, gente, se inscreve, curte, compartilha e vamos lá. Bem, o que uma criança adoentada acontece? Tudo isso que eu acabei de falar e toda criança adoentada ela tem direito de ter. Ela tem direito de ficar mais prostrada, de não brincar da mesma forma, de ficar mais restrita ao colo, mais dengosa, criança que mama mais vezes. É uma criança que vai deixar de se alimentar habitual e vai tender a ficar o quê? Nos líquidos, beber mais água, aceitar melhor um suco ou mamando. Quando a criança mama, tende a ficar só no peito mamando. E isso é o que importa, mas comer, a criança não vai comer. Tá? E é uma criança que o semblante, né? É aquela criança que não, a família olha e, não, aí Joãozinho não está bem. Porque, de fato, o menino está ali, mais prostrado, mais derrubadinho, né? O que obrigatoriamente tem que ter nessa criança? Essa criança tem que ter a capacidade de se hidratar, de manter a hidratação. Aí vem a dica mestre, que é a família entender que não é importante que a criança coma. Você dizer isso para uma mãe, às vezes, é muito difícil. A criança quer que a mãe quer que a criança coma de qualquer jeito. Mas já tem 2 dias, 3 dias que não se alimenta direito. Aí fica com aquela cabeça de vó, querendo que o menino coma doente. Não é para se alimentar e a criança não vai se alimentar enquanto estiver em período agudo de doença. Ela precisa hidratar. Uma criança que não aceita água, um suco, água de coco, né, um suco natural, ou peito. Eu não falei leite materno, né? O leite não é prioridade. Às vezes a criança pode até aceitar o leite em pequeno volume, mas o importante é líquido, água, né? Água podendo variar em um suco de fruta de baixa osmolaridade, um suco mais ralinho, natural, ou água de coco, ou aqueles sorinhos caseiros, aqueles soros com sabor que vende na farmácia. Quando a criança aceita, ela tem que no mínimo aceitar isso, certo? Critério número 1. O que essa criança também tem que ter? Bem, ela vai ter febre muitas vezes, a criança adoentada, mas quando passa a febre, ou quando você dá um antitérmico, um analgésico, remédio de febre, de dor, porque às vezes a criança está prostrada, nem tem febre, você vai lá e dá um analgésico, porque a criança pode estar com dor, mal-estar, aquele mal-estar que você já teve quando você está doente com febre, né? Aí, 1 hora depois, 1h30 depois, a criança está melhor. Ela melhora, não fica normal, mas ela melhora o semblante, ela fica um pouco mais ativa, ela aceita até melhor os líquidos. Então, às vezes vai passar a febre ou vai passar esse mal-estar e a criança vai ficar um pouquinho melhor. Não normaliza, mas ela consegue brincar um pouquinho mais e aceitar mais líquidos, né? E ficar um pouco mais ativa. Tá? Então, o analgésico, o antitérmico, tem que fazer um efeito no estado geral, tem que mudar, não radicalmente, mas no aspecto, se você pergunta o pai e a mãe, ele nitidamente fala, não, melhorou, certo? Beleza. O que não pode ter? Não pode ter cansaço, né? Dificuldade de respirar. A criança que respira com dificuldade, respira de maneira acelerada, ou fazendo força na barriga, contraindo os músculos, forçando a costela aqui. Você olha para o tórax da criança e vê que a respiração dela não está normal. Eu não falei de barulho no nariz, viu? Ronco, obstrução nasal por secreção, quando a criança está gripada, isso não interessa. O que importa é o padrão, como a criança respira. Ela não pode respirar com dificuldade e de maneira acelerada. Isso preocupa, isso tem que ir para a emergência. E por fim,
essa criança ela tem que ir melhorando ao longo do tempo, né? Ao longo desses 2, 3 dias, essa criança tem que ir melhorando. Você percebe com um pouco de paciência que ela vai melhorando o estado geral. Está melhor, o segundo dia está melhor do que o primeiro, o terceiro está melhor do que o primeiro. Sempre comparar com o primeiro, você percebe que ela vai melhorando esse estado geral. Então, isso aí é algo que tranquiliza, que você não vai precisar sair correndo para a emergência. Tá? Cuidado com vômitos, né? O vômito é a mesma coisa que não aceitar a hidratação. Não adianta nada a criança beber água, mas vomita. O vômito incoercível, aquele vômito que persiste, a criança não consegue se manter hidratada. Lembra lá do critério número 1. Então são esses os critérios que você consegue avaliar de maneira objetiva o estado geral do seu filho.